Sem saber, quem há muito tempo batizou essa caverna adaptou aos tempos de fake. A água é cristalina. Os guias do Alto Ribeira dizem que a região é como um queijo suíço. Além de abrigar a maior porção de Mata Atlântica preservada, a geologia é toda formada por rocha calcária, moldada, erodida e escavada pela água. Por isso há mais de 300 cavernas na região. Muitas delas nem foram totalmente mapeadas. Várias não são conhecidas em toda a extensão. Infelizmente, o calcário tem outros usos que acabam condenando as cavernas à exploração comercial. A indústria do cimento e a de fertilizantes são dependentes dessa matéria-prima. No caminho de Curitiba para Apiaí, é fácil ver as empresas beneficiadoras de calcário próximo à estrada. O trânsito de caminhões para transporte de calcário também é constante. Essas estalactites crescem de meio centímetro a 2,5 cm por século e dependem totalmente da água. Quando a água evapora, deixa para trás o carbonato de cálcio, que se solidifica e forma as esculturas penduradas no teto das cavernas. E as estalagmites, as torres de carbonato que se formam a partir do chão. Qualquer mínimo toque nessas estruturas já representa algum dano. Pode-se pensar que cavernas são ambientes sem vida, mas há seres por toda parte. Na água, nas paredes e pedras. A maioria dos seres não tem olhos. Sem luz, eles seriam inúteis. Apaga aí. Desníveis, pedras soltas, teto baixo, buracos, água e escuridão são característicos desses ambientes. Então, percorrer cavernas é atividade que exige conhecimento e cuidado. Ficar sozinho, sem iluminação, no fundo de uma, pode ser um grande problema. No PETAR, o acesso só é permitido com monitoramento de guias credenciados. A quantidade de acessos diários também é controlada e os visitantes são cadastrados antes do início das trilhas. A água que corre acima do teto da caverna, no rio lá em cima, em certo momento vai desaparecendo nas pedras no meio da mata e escorre para o interior. É um outro mundo, uma experiência fantástica. Lá em cima é uma fissurinha no chão. Sai um filete, sabe? É uma água que sai da rocha. As formações são muito variadas, tudo criado pela água.
A calcita brilha com o reflexo das lanternas. Quanto mais fundo a gente ia, mais água, até chegar nessa pequena cascata. E tinha muito mais. Passagem estreita leva para a última parte da caverna Água Suja e é até onde é permitido chegar. É preciso mais ou menos 1h30 para percorrer essa caverna. Se você quer tomar banho de cachoeira 800 metros dentro da terra, essa é a caverna do Petar que não pode deixar de conhecer.